Pais, o que é a coisa mais estranha que vocês pegaram seu filho fazendo? Tentando enfiar baterias no rabo. Dizendo que ele precisava de mais energia. 3 anos de idade. Pegou um coco em uma fronha e o dobrou em um pequeno quadrado. Enfiou-o debaixo de seu travesseiro. Ela disse que não foi ela que fez isso. Talvez tenha sido minha avó ou talvez o cachorro. Ouvi música alta vinda do quarto do meu filho de 3 anos no andar de cima. Quando gritei por ele, a música parou e ele apareceu no corredor. Usando apenas roupa íntima, óculos de sol e um segundo par de roupa íntima em sua cabeça. O quê? Papai, o que você diz a isso? Não sou pai, mas ensinei creche durante 5 anos. Por isso tenho algumas boas histórias. Estava perto do dia de ação de graças. Então pedi a todas as crianças que fizessem um desenho do que elas estavam agradecidas. Tivemos todos os usuários, meu cachorro, minha família, meus brinquedos, todas aquelas coisas boas. Um menino, de cerca de 4 anos de idade, teve sua foto virada para baixo quando seus pais vieram buscá-lo. E eu assisti a esta troca. A mãe, por que você está grato? Garoto, olha para cima. Com o olhar ondulado e segura o desenho contra o peito. Mãe, o que você desenhou? Garoto, ainda comovido. Vira seu desenho. Eu desenhei o Titanic afundando em coco. Verifiquei mais tarde. Foi de fato uma representação muito artística do Titanic no meio de um desastre envolto em um mar de fezes realisticamente colorido. Verdadeira arte de um verdadeiro mestre. O mesmo garoto mais tarde desenhou um pênis grande na tábua de apagar a seco enquanto eu estava de costas. E então tomou a responsabilidade de explicar a uma horda de garotas de 4 anos o que os garotos têm feito lá embaixo. Esse foi um momento educativo divertido para explicar aos pais. Minha filha, que tem 5 anos, tomou um gole de suco de uma palha, cuspiu em sua mão e depois procedeu a esfregá-lo em seu cabelo como se fosse um produto capilar ou algo assim, logo após eu ter dado a ela um banho. Por quê? Não sou pai, mas quando eu tinha 10 ou 11 anos, minha mãe me pegou sentindo uma coxa de frango que ela deixou de fora para descongelar da noite para o dia. Isso teria sido meio bom, mas eu estava girando meus quadris e gemendo ao mesmo tempo. Minha mãe apareceu atrás de mim e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ela que estava praticando uma dança para a escola. Entrei no quintal para encontrar meus 2 irmãos bebês, 10 anos mais novos, com suas pilas de fora rindo e mijando no cachorro da família que estava dançando ao redor tentando pegar os riachos em sua boca. Provavelmente o momento familiar mais estranho que já tive. Não é um pai, mas este é sobre mim. Eu ouço esta história quase todos os feriados. Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, alguns amigos da família foram ao Natal e me trouxeram uma pequena tenda como presente. Era uma daquelas pequenas barraquinhos de nylon baratas com as varetas de plástico com cordão elástico que passavam por elas e que simplesmente se partiam juntas. E era grande o suficiente para uma criança pequena. Eles montaram a tenda para eu brincar, no meio da sala. Então, naturalmente, entrei imediatamente e tirei todas as minhas roupas. Saí nu. Fiquei de pé em frente à nossa empresa numa posição ampla. Coloquei minhas mãos sobre os quadris e disse como você gosta do meu pênis. Itálico para ênfase. Foi como ta.titita.titar. Meus pais gritaram comigo para voltar para a tenda e vestir minhas roupas. Então eu voltei a entrar. Mas não vesti minhas roupas de volta. Não, eu tinha uma ideia muito melhor. Em vez disso, voltei a sair. Olhei para a mesma postura e perguntei em voz alta, o que você acha agora? Quando meu filho era jovem, ele dormia muito, andava muito. Houve um caso realmente estranho em particular quando acordamos com um barulho e não conseguimos encontrá-lo. Gritamos seu nome muitas vezes, mas ele nunca respondeu. Encontrei-o no banheiro, atrás da porta. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela apenas sorriu e voltou para a cama. As crianças sonâmbulas são as pessoas mais assustadoras de todos os tempos. Quando meu filho tinha 2 anos, eu o encontrei uma noite, parado no meio do corredor, olhando para a parede vazia. Perguntei o que você está fazendo, Babi? Ela apenas apontou para a parede e começou a gritar. Quando a gritaria parou, Ellie simplesmente deitou-se no meio do chão e dormiu. Ellie também gosta de ficar de pé no meu quarto. Eu acordo e Ellie fica de pé no meio do quarto. Ellie não responde, se mexe, faz barulho. Na maioria das vezes, Ellie nem sequer olha para mim. É tão enervante. Uma criança que está acordada vai responder ou olhar para você. Mas uma criança sonâmbula me lembra as enfermeiras de Silent Hill. Que se foda isso. Entrei no quarto do meu filho de 3 anos para encontrá-lo sentado em seu piano de brinquedo, com o dólar no
exceto uma gravata e um chapéu de pirata, tocando e cantando seu coração. Pensei para mim mesmo, onde quer que este garoto vá, vai ser uma festa. Minha mãe me viu com 5 anos de idade brincando com minha tesão. Não dessa maneira, brincando como se estivesse fingindo que minha tesão era um comediante de pé contando piadas para um monte de minhas figuras de luta livre. Meu pai sempre me conta uma história de quando eu tinha talvez 4 anos. Eu estava lá fora brincando e ele notou que eu estava pisando na calçada. A conversa foi assim: pai, o que você está fazendo, Buddy? Eu, pisando em formigas. Pai, por quê? Elas provavelmente estavam tendo um bom dia. Eu, bem, agora eles estão tendo um dia ruim. Procedimentos para pisar formigas. Eu era criança desta vez. Por volta dos 5 anos, meus pais tentaram fazer com que eu dormisse uma soneca. Na verdade, com 5 anos de idade, eu me recusava com firmeza. Eventualmente eles me convenceram com as condições que eu consegui dormir no quarto deles. Cama do tamanho de uma rainha. Muito melhor que a minha, e nossa aldeia de cães conseguiu ficar lá em cima comigo. Bem, eu fiquei na cama o que me pareceu uma hora. Então provavelmente cerca de 2 minutos antes de ficar entediado. Fui rondar as coisas de meus pais e logo encontrei o batom da minha mãe. Decidi fazer bonito o vilarejo, mas não queria estragar tudo. Então pratiquei em mim mesmo primeiro. Manchei o batom por toda a minha boca. E forrei minhas sobrancelhas com ele. O pai chegou lá em cima quando eu estava terminando as sobrancelhas do Hamlet. E só me lembro dele olhando para mim, virando-se e mandando a mãe lá em cima para lidar com isso. Meus filhos têm 5 anos e 2 dias de intervalo, bom para algumas coisas, mal para outras. Por volta das 7h02, um dia eles estavam brincando no porão antes do almoço. E enquanto comiam eu fui checar a roupa suja ou algo assim e encontrei líquido por toda a mesa do trem deles, que virou paisagem de brincadeira. Após mais investigações, descobri que era urina. Quando pressionado, o menino de 2 anos admitiu que tinha urinado em tudo porque seu irmão não o deixava brincar. Minha esposa pegou meu filho de 3 anos deitado de costas completamente nu com um cone de brinquedo no pênis. Quando ela perguntou o que ela estava fazendo, ele olhou para ela irritado e disse: mamãe, já estava na hora. Desde então, começamos a nos referir àquele cone de tráfego de brinquedo como sua namorada. Ele não entende a piada. Não meu filho, mas meu primo, que tem 5 anos. Jantar no domingo à noite quando o garoto simplesmente para, se levanta, caminha para o piano e começa a tocar uma melodia alarmantemente assombrosa. Perguntamos a ele onde ela aprendeu. E ele disse que estava tocando em seu quarto na noite anterior. Eu tomei conta dele e de seu irmão mais novo na noite anterior e posso lhe assegurar que não havia nenhuma música de piano tocando. Ainda me assusta pensar sobre isso. E a propósito, ele tem tido aulas de piano desde os 3 anos. Ele sabe tocar. Ele não estava apenas batendo na maldita coisa. O filho de 3 anos levantará minha camisa o suficiente para ver meu umbigo quando eu estiver sentado no sofá. Enfiará seu dedo no meu umbigo e ficará ali sentado como se fosse completamente normal. Se eu tentar remover seu dedo, ele o colocará de volta. Quando eu tinha cerca de 5 anos, acreditei que se você pulverizasse spray suficiente para cabelos em um gatinho ele nunca cresceria. Portanto, seria um gatinho para sempre. Felizmente, isto foi de curta duração. Eu também odiava muito os pés e durante anos eu dizia às pessoas que eu tinha um fetiche por pés muito ruim quando eles colocavam os pés perto de mim. Eu sempre achei que esse fetiche significava que você não gostava de algo e achava que era nojento. Até hoje, ainda me encolhi e nunca fui corrigido. Meu filho ficou quieto por um momento enquanto eu estava na cozinha, e eu fui procurar porque não sou estúpido. Encontrei-a presa como gulum debaixo da mesa de jantar comendo uma banana, que, a propósito, não tenho ideia de como ela conseguiu, pele e tudo mais. Meu filho tinha provavelmente cerca de 7 ou 8 meses de idade. Ele deveria estar dormindo a cesta em seu berço. Mas em vez disso, ele se aproximou da cômoda e pegou um frasco de vaselina. Ela o abriu e continuou a colocá-lo em seu cabelo, no rosto, nos olhos, em todos os lugares. Meu filho estava armazenando a urina em frascos de shampoo embaixo da cama. Ele disse que era como se fosse seu próprio banheiro para não ter que sair de seu quarto. O quarto dele fica a 5 metros do banheiro atual. Meu filho de 18 meses de idade cocheia a mim e as pernas de minhas namoradas às vezes. Ele também gosta de colocar dedos dos pés grandes na boca.
Meu pai conta uma história sobre a coisa mais sinistra que eu fazia quando era criança. Eu tinha muitos problemas para dormir. Eu tinha terrores noturnos. Eu falava. Eu andava. Eles tinham que trabalhar para me manter vivo e seguro enquanto eu dormia. Bem, uma noite, meu pai ouviu algum barulho vindo da toca. Ele desceu as escadas e eu estava andando com minha grande roda em círculos na escuridão total. Ela ainda fica com calafrios quando conta a história. Meu irmãozinho, quando tinha cerca de 3 anos de idade, costumava dizer a todos o quão grande era o pênis de nossos pais. Na escola, no mercado dos fazendeiros, as pessoas aleatórias na rua, a todos. Meu filho tinha acabado de começar a andar e comia coisas aleatórias do chão. Um dia, olhei para o lado e vi os sinais do conto dele tentando se esconder depois de sua mais nova descoberta. Coloquei meu dedo na boca dele e tirei um sapo seco. Um maldito sapo seco e achatado que ela estava chupando. Totalmente me deu arrepios por algum tempo. Não tenho ideia de onde ele poderia ter encontrado algo assim. Ele também ficou tão irritado quando eu tirei. Não sou pai, mas peguei meu primo de 12 anos de idade, que estava com o animal de pelúcia que comprei quando ele nasceu. Para acrescentar ao estranho, ela estava assistindo a um vídeo de Minecraft. Fiquei tão atordoado que só olhei para ela até que consegui voltar tranquilamente para fora da sala. Até hoje, ele não sabe que eu sei que o vi fazendo isso. Eu não toco mais naquele animal de pelúcia. Ela mata formigas o tempo todo. Ela é doce e compassiva até ver um bicho e depois morre o bicho. Ela dorme no chão e não na sua enorme cama. E ela se preocupa em usar seu puxão para cima na parte de fora de seu PJ. Sempre que meu pai e eu nos peidamos com 1 ano de idade, ela e eu rimos muito. Por isso, agora sempre que ela se peidar, ela nos procurará, fará contato com os olhos e estourará em gargalhadas. Espero que ela nunca saia disso. Meu filho, ele tem 4 anos, tem algumas pequenas peculiaridades. Uma delas é que ele guarda um monte de coisas neste saco que ele traz para todos os lugares, especialmente para a cama. Há muitos brinquedos aleatórios no saco, mas uma vez dentro do saco, eles nunca saem, a menos que ela esteja fazendo algum show esquisito e diga alguma coisa antes de dormir. No outro dia, meu marido me informou que encontrou 2 pares de minhas roupas íntimas no saco. Não sei bem o que fazer com isso. Por um lado, somente as coisas que ele considera super incríveis conseguem entrar na bolsa. Por outro lado, espero que ele ultrapasse isso. Pode ser aleatório e estranho aos 4 anos, mas aos 14, podemos ter um assassino em série em nossas mãos. Hoje meu irmão de 7 anos perguntava sobre carros e o que significam os anos. Então expliquei que foi quando o carro foi feito e que meu carro tem 12 anos de idade. Ela então perguntou se os anos do carro são mais longos que os anos do cão. Meu sobrinho de 2 anos de idade apenas balança a cabeça para a esquerda e para a direita aleatoriamente, e ela vai para o ão. Ela estaria brincando de alguma forma, sua cabeça se envolve. Então ele simplesmente continua balançando a cabeça. Criança, o que você está fazendo? Antes, ela olhava para um espaço em branco e dizia Mumu, isto significa fantasma, monstro em Tagalog. Depois, brincávamos perguntando a Ellie onde estava e ela apontava para o espaço em branco que ela estava olhando. Sempre assustador. Uma última coisa estranha que Ellie faz é que Ellie adora caixas ásperas. Sempre com os pontapés, os socos, os beliscões, os tapas. Sua dança é Ellie pulando e quando ela está no chão, sua mão desce em um movimento de tapas. A parte irritante é que Ellie salta em sua direção para lhe dar um tapa. Ela é fofo como caralho, mas isto realmente me irrita. Este fim de semana, na verdade, meu filho de 7 anos de idade tinha um centavo enfiado no nariz. Quase tivemos que levá-lo para as urgências. Sua resposta a isto: eu estava correndo e caí sobre o banco que tinha um centavo posicionado exatamente à direita e subiu pelo meu nariz quando eu caí. Sim, posso ver para onde isto vai quando ele ficar mais velho. Não é um dos pais, mas é um ex-namorado irmãozinho. Então eu não sabia que crianças por volta dos 4 aos 7 anos passam por uma fase de dumping. Eu estava apenas me arrepiando no sofá com minha ex e seu irmãozinho. Então ela apenas começa a pular no sofá e a me olhar nos olhos enquanto fazia. Ela só continuava fazendo isso. Ela pegava seu cobertor. Ela pegava seus brinquedos. Era estranho. Me deixava muito desconfortável. Não era meu filho. Era eu quem meus pais encontravam. De qualquer forma, assim como diz a história, quando eu era criança eu era curioso e a única maneira de saciar minha curiosidade sobre um item era colocá-lo em minha boca. Então, desta vez,
Minha mãe veio e me encontrou sangrando profusamente da minha boca. Ela estava certa de que eu tinha comido vidro ou algo assim. Mas quando ela abriu minha boca, eu estava mastigando 3 ratos vivos, um dos quais ainda estava com o rabo mexendo na minha boca. Todos eles tinham apenas 2 ou 3 dias de idade. Acho que nem sequer tinham olhos funcionais na época. Então foi muito fácil. Meu sobrinho, que na época tinha 3 anos, veio até mim e eu notei que fresco. Apenas cagou um cheiro meio estranho. Ela ainda estava fazendo penico para não usar fralda. Quando lhe perguntei por que ela não usava o vaso sanitário, ela disse que não o fazia, e que seu irmão de 6 anos tinha feito cocô nas calças. Quando perguntei a seu irmão se isto era verdade, ela disse como eu poderia fazer cocô em suas panelas, mas depois explica exatamente como ela poderia ter feito isso. Até hoje ainda não tenho certeza se ela fez isso, mas se ela fez eu não estou bravo. Na verdade estou bastante impressionado. Eu não sou o pai das crianças, mas era babá. Eu conto essa história com frequência. Então eu sou babá da filha de 6 anos da minha ex-mulher enquanto as mulheres adultas saíam às compras juntas. Ela diz vamos brincar de festa na casa. E eu concordo. Então ela se aproxima de mim com as mãos estendidas na frente dela e me entrega o bolo imaginário que ela convocou para a festa. Então eu brinco e segura o bolo. Ela diz que vai lá em cima para escolher os vestidos, mas que enquanto ela faz isso, eu deveria colocar o bolo na geladeira. Eu vou até a cozinha e ela vai lá em cima totalmente fora de vista. Eu vou até a geladeira, ainda com as mãos estendidas como se estivesse segurando este bolo de aniversário imaginário, e me perguntou o que estou fazendo. Vou realmente abrir a porta da geladeira e colocar este pedaço de bolo imaginário dentro dela. Isso me pareceu um pouco bobo, e eu estava prestes a largar o jogo da imaginação, mas não me pareceu bem apenas largar totalmente. Então eu fiz algo mais fácil. Eu apenas coloquei o bolo no balcão que eu estava ao lado. Movimento físico para que isso acontecesse. Depois voltei para sentar no sofá até ela voltar lá embaixo. Alguns minutos depois ela desce e olha para a cozinha, e com uma atitude séria está realmente irritada comigo diz apóstrofo porque você colocou o bolo no container e não no fridge. Eu estava tipo, desculpe, realmente me levou a acreditar que as formas de pensamento imaginárias são reais de uma maneira diferente. E que as crianças são, geralmente, muito mais abertas a esse nível de percepção do que os adultos. Como porque dizem que as crianças veem fadas. Talvez seja porque realmente elas estão lá, mas não para aqueles que insistem em ser tão mentais.